Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como passar o primeiro dia da semana, Dia das Mães? Embora atrasada, embora a mensagem da semana esteja subindo atrasada, feliz Dia das Mães, todos os dias. A bem verdade é essa, né? Todos os dias é Dia das Mães. Hoje foi só uma data para confirmar isso, né? Cheguei tarde, por isso o atraso na mensagem. Este ano, o Dia das Mães foi na casa dos meus filhos. Afinal de contas, aqui tá meio sem clima, né? Eu e minha irmã sempre estávamos juntas no Dia das Mães para nossa mãe, depois para nossa mãe e para nós que passamos a ser mães, né? E eu ainda tô na adaptação. Primeiro Dia das Mães sem a minha irmã. Foi bastante estranho. Bastante estranho. Para muitas pessoas, o Dia das Mães não foi legal pelo mesmo motivo, né? É complicado. Eu poderia pensar assim: ah, não tenho mais a minha mãe, eu não tenho mais a segunda mãe dos meus filhos, mas eu tenho os meus filhos que estão me honrando, me celebrando. Poderia ficar mais fácil, né? Mas e aquelas mães que não têm um de seus filhos? Como comemorar essa data? Aí eu vou me lembrar da minha irmã. Ser mãe é uma missão, a mais divina de todas. Isso quer dizer que ser mãe não é necessariamente gerar um filho, trazer ao mundo um filho. Há vários tipos de mães. Há mães adotivas, há mães de consideração, há mães de pets, há mães que são pais e pais que são mães. Há uma infinidade de tipos de mãe. Porque ser mãe não é só gerar, não é só trazer ao mundo. Desculpa. Tá com uma tossinha chata? Vocês estão acostumados, né? Ser mãe é uma missão, né? Uma missão tem prazo. Quando o prazo da missão acaba, missão realizada. Não importa se a mãe foi ou se um filho se foi. Este é o nosso consolo. Não uma ilusão, um consolo mesmo. A gente não pode se esquecer que todo mundo parte quando é hora de partir, né? É difícil, é. Por quê? Além do amor, além da história junto com as pessoas que amamos, há também
o apego, a rotina, o costume, né? Aí nós temos que ir nos desapegando de tudo, liberando tudo para deixar ir. Embora minha irmã tenha ido sem olhar para trás, né? Típico dela. Mas hoje foi um dia bastante estranho para mim. E não foi exatamente por causa da ausência da minha irmã. Fez falta, claro. Mas a coisa estava em mim. Eu tô estranha. Alguma coisa mudou. Eu cheguei a pensar que eu estava apagada. Mas aí de manhã, antes de ir para casa dos meus filhos, eu recebi uma notícia tão linda que veio assim como um presente. Eu tenho um consulente que é muito amigo do meu filho mais novo. E embora ele me chame de tia, eu tenho aquele amor como mãe. Porque há vários tipos de mães, né? Há também as mães espirituais. E faz um bom tempo que a espiritualidade se comunica com ele através de mim. Nem tudo que a espiritualidade revela nós podemos passar. Nós só precisamos estar a par. Nem tudo que nos é revelado deve ser dito. Por quê? Nós não podemos infringir os processos de cada um. Isso nos torna ainda mais observadores. Para ser um observador, precisamos não é ter sangue frio, não é ser indiferente. É ter aquela paciência típica de mãe que acredita no potencial de um filho, que não subestima a capacidade de um filho, observa de longe, acreditando que em algum momento ele vai aprender o que tem que ser aprendido. Assim é com esse consulente. Há alguns bons meses, ele consultando a espiritualidade para saber as mesmas coisas. A espiritualidade dizendo as mesmas coisas. Ele não conseguia entender. Não conseguia porque ele não estava preparado ainda. Não conseguia porque ele ainda não podia. Até que chegou o dia. E ele compreendeu. Mais do que rituais, banhos, sacrifícios e todos aqueles movimentos tão cheios de apetrechos, de objetos, muito mais do que isso, muito superior a isso, a única coisa que precisamos fazer é simplesmente nos render a papai. Nada mais do que isso. Numa simples oração, numa simples comunicação com o papai. Inclusive tem até um vídeo que fala sobre isso. Ele está o tempo todo com os ouvidos atentos
atentos para ouvir a nossa voz. Basta conversar com Ele, basta abrir o coração para Ele, sabendo que Ele sonda e conhece. Ele conhece inclusive as nossas intenções. Nas intenções, papai vê quando o coração é sincero. E chegou o grande dia que o meu filho postiço se rendeu a papai. Não a uma religião. Desculpa. Não a os benefícios que podem vir com a entrega ao caminho espiritual. Não ao prestígio, privilégios, nem nada disso. Simplesmente a paz de espírito, a tranquilidade, o descansar em pastos verdejantes, literalmente. Vocês sabiam, né? Que descansar em pastos verdes é um estado de espírito. Você pode ter um jardim gramado, com a grama sempre aparadinha, verdinha, com um lindo jardim todo florido, mas se aqui dentro não estiver legal, nunca será o que está fora, né? É como hoje, na casa dos meus filhos. À primeira vista, não estava legal. Não tinha clima. Estava faltando a minha irmã. Mas numa análise mais profunda, não tinha a ver com nada ao meu redor. Era dentro de mim. É o luto? É tristeza? Que nem o meu filho do meio perguntou. Você tá triste? Você tá chateada? Você tá com raiva? E a resposta era sempre não, não, não. Então o que é? Não sei. Só sei que alguma coisa mudou, alguma coisa está diferente. Nada é mais como era antes. Diferente das outras vezes, o banquete que meu filho mais novo preparou, ele é um excelente cozinheiro, tipo Dom mesmo. Eu não senti aquela sensação de privilegiada. Ai, como eu sou amada. Ai, como eu sou querida. Olha só o que meus filhos fazem por mim. Não. A visão mudou. Nossa, que orgulho do meu filho. Olha só. Eu nem ensinei isso pra ele. Ele aprendeu sozinho. Não conheço ninguém que cozinhe tão bem quanto ele. Porque as pessoas que eu conhecia já se foram, né? Meus pais. Olha só como meu filho casou bem. Olha só como minha nora é uma fofa. Não era mais sobre mim. Hoje foi dia das mães, mas não era sobre mim. Era sobre a sensação de dever cumprido. Eu passei por aquela fase da síndrome do ninho vazio.
Quando seus filhos alcançam a maioridade e eles começam a trilhar o caminho deles, a sensação que a gente tem é que eles não precisam mais da gente. Eles começam a voar. E nós, mães, principalmente nós que fomos mães em tempo integral, temos que nos adaptar a essa nova realidade. Porque para tudo que nossos filhos precisavam, nós estávamos sempre lá. De repente, eles não precisam mais de nós. De repente, acabaram-se as obrigações, acabaram-se os compromissos. Tudo o que resta é apenas a nossa vida, aquela vida que só nós podemos viver, o nosso caminho, a próxima missão, aquele chamado lá do início da vida, de quando viemos para cá. A missão de gerar, trazer um novo ser humano para este mundo e prepará-lo para este mundo tem um tempo, tem um prazo de validade. Mas não é incrível que mesmo não precisando mais de nós, mesmo cada um seguindo seu caminho, nós ainda temos uma importância, ainda há respeito, ainda há consideração, ainda há reconhecimento. A mãe é a mestra, né? A primeira mestra que os filhos conhecem. E de repente, em meio a todo mundo, né? Não era só eu que estava na casa dos meus filhos, havia a mãe da minha nora, havia uma outra consulente que também é uma filha postiça, amiga do meu filho mais novo, com a mãe dela. Ali no meio das outras mães, eu era apenas observadora, tentando compreender a minha nova realidade. Por muitos anos, Dia das Mães, quem dominava a cozinha era eu, né? Eu cozinhava para minha mãe, para minha irmã, para os meus filhos. De repente, eles passaram a cozinhar para mim, para minha mãe, para minha irmã. É uma mudança assim radical. A parte mais linda, por exemplo, foi quando meu filho pegou o prato e ele me serviu. Ele fez o meu prato. Ele perguntou se a quantidade estava boa, o que mais eu queria do que estava ali na mesa. Ele fez o meu prato. Da mesma maneira que eu já fiz para ele um dia. Há muito do que refletir sobre isso, né? É muito estranho os resultados da nossa autocura. Conforme vamos nos curando, os traumas vão desaparecendo, os dilemas internos vão sendo resolvidos, as dores, os sofrimentos internos vão sendo curados. E aí, sabe o que resta? Nada.
quando não resta nada, nós olhamos para tudo e tudo está muito diferente, sabe por quê? Porque dentro de nós está muito diferente. Até mesmo as picuinhas do cotidiano, discussões banais, conversas fúteis. Nosso olhar sobre tudo isso muda. Os véus, eles vão caindo. A realidade começa a se mostrar assim como é. Eu vi as crias do animal celebrando a mãe. Mas eu vi as almas que este corpo trouxe para este mundo como se fosse um portal. E quem estava na entrada desse portal, chamando para que eles viessem, era a minha essência. Ó. Não tem como eu reagir a tudo da mesma forma como antes. Não tem como eu me comportar da mesma forma que antes. Eu me sentia uma extraterrestre que acabou de chegar no planeta Terra. Eu não consigo ver meus filhos mais como eu via antes. O amor incondicional, ele está muito explícito. E ele é muito mais grandioso do que se imagina. Ele é tão grande que ele não se limita às pessoas do nosso convívio, às pessoas do nosso sangue, às pessoas que estão perto de nós todos os dias. É um poder, é uma força. Aqueles meninos são os filhos do animal, mas são almas irmãs da essência. Eu agora posso ver ele como iguais. Eu não consigo mais me ver como a mãe. Eu não consigo mais ver eles como filhos. Eles são filhos do animal. Este veículo produziu aqueles veículos. Para que corpos idênticos à minha essência estivessem aqui. Entende? Estimada, você tá pirando. Não tô. Vocês não têm ideia por quantos anos eu fui atrás de médico esperando aquele diagnóstico que dissesse: você está com problemas mentais sérios. Você é esquizofrênica. Você está alucinando. Não. A palavra que eu mais ouvi é: você é muito lúcida.
Desculpa. E não é porque não é que eu não tenha dito alguma coisa semelhante do que eu falei aqui, para de repente eles me considerarem louca, tá? Clinicamente eu não tenho nenhum problema mental. Então, quer dizer, perdi as esperanças de ser internada numa clínica psiquiátrica, né? Eu sou assim mesmo. O autoconhecimento, ele surte resultados. Como todas as escolhas, há consequências. Da mesma forma que, por muito tempo, mantendo reprimindo tudo aquilo que nos machuca por dentro e que acaba evoluindo dentro de nós, quando liberamos tudo, o corpo já se encontra em tanta exaustão que ele não suporta. Alguma coisa daquilo que já estava reprimido já pegou um caminho silencioso, atacando algo no nosso físico. Por outro lado, tudo deixa de ser o que era antes. Tudo aquilo que nós considerávamos valor importante, todo apego, tudo que é superficial, aparente, tudo isso desmorona. Eu tô achando que eu tô me adaptando à ausência da minha irmã. E não é. Eu tô me adaptando à nova visão que eu tô tendo desse mundo. Quando eu falo desse mundo, não é do planeta. É da sociedade, da sua estrutura, né? A sociedade, com a sua estrutura, ela forma um tipo de cúpula que nos impede de enxergar além dessa cúpula. É aquilo que nos cega, são os véus. O planeta em si, ele é maravilhoso. Maravilhoso e de extrema importância para todo o cosmo, não só para o plano físico, né? Então vamos ver o que as nossas gotinhas de luz têm para nos dizer e ver se alguma coisa que a Shimada disse faz algum sentido para essas mensagens, né? Shimada já fez a oração dela, pediu a papai inspiração, direcionamento e marcou a mensagem. Eu não consigo lembrar o que foi que eu falei até aqui. Vocês acreditam? A única coisa que eu tenho certeza que eu falei é: eu não consigo mais ver o mundo da mesma forma. Nem o mundo, nem as pessoas. Se antes eu li energias, agora as energias estão totalmente nuas diante de mim. Vamos ver. A primeira mensagem, lembrando, né? 2 mensagens, 2 confirmações. Guiança luminosa. Eu tô ficando ruim da vista, hein?
que sejamos guiados por tua luz e não mais pelas trevas. Um dos resultados do autoconhecimento, né? Quando você está trilhando a jornada de autoconhecimento, em determinado ponto do trajeto, você encontra papai. Será inevitável. Só que você encontrará papai de uma forma muito diferente de como te ensinaram que ele é. Assim como a palavra mãe guarda um significado muito especial, pai também. Papai, se você quiser, pode ser chamado de mamãe. Ele não é vingativo, ele não é autoritário, ele não é arrogante, ele não é tirano. Ele é realmente um pai provedor, cuidador, que protege. Protege tanto que é até refúgio. E aí você conhece o papai, e a partir daquele trajeto, papai caminha com você nessa jornada. E de repente, você deixa de conhecer papai, de ouvir falar, porque até então você só conhecia ele através do que diziam sobre ele. Mas quando você encontra ele e continua a caminhar, agora na companhia dele, você o conhece de andar com ele. E aí eu lembro de um trechinho que toda a vida me intrigou do Salmo 91. O primeiro trechinho do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de tuas asas descansará. É tanta luz, é tanta compreensão, é tanta clareza, que às vezes é preciso descansar o olhar, descansar a mente, se abrigar, se isolar um pouquinho debaixo das asas, né? Nas asas de papai. É interessante que num outro trechinho bem pequeno fala, isso depende da versão, né, da Bíblia. A sombra do Onipotente descansará. Essa parte sempre me foi intrigante. A sombra do Onipotente descansará. Onipotente quer dizer o poder absoluto, né? E você descansa à sombra desse poder absoluto. Quando eu li a primeira vez, quando era criança, eu memorizei Salmo 91 e 23, quando era criança, né? Eu ficava intrigada com isso. A sombra do Onipotente descansará. Para que eu descanse na sombra do Onipotente, que é papai, papai tem que estar na frente, né? Ele tem que estar numa posição em que ele me proteja, por exemplo, do sol.
da falsa luz. Ele tem que estar indo na minha frente para que eu esteja na sombra dele. Mas dependendo da posição do sol, ele pode estar em um dos meus lados, ele pode estar atrás de mim, então ele me cerca e ele pode estar me cercando o tempo todo. Por quê? Porque ele é onipotente. A sombra do onipotente descansará. Que sejamos guiados por tua luz e não mais pelas trevas. Porque a sombra não são as trevas. Vocês lembram? A energia Yang é luz e a energia Yin é a sombra. Que sombra? A sombra das árvores. Já experimentou sentar debaixo de uma árvore num dia bonito? Você está debaixo da sombra da árvore? A noite não são as trevas. É por isso que existem os luminares da noite, né? A noite é sombra para descanso, para repouso, para descansar, para tranquilidade, para o silêncio. A sombra, quando integrada com a luz, se torna o quê? Papai. Vamos ver a confirmação? Sem fé. Quem não tem fé em si mesmo não consegue viver. Quem não tem fé em papai não consegue ser feliz. Desculpa, gente. Desculpa. Tá uma ondazinha assim de gripe, resfriado e tosse por aqui, sabe? É interessante que tanto a mensagem quanto a confirmação tá indo de encontro com o que eu falei do meu filhote postiço, né? Que me deu de presente do Dia das Mães a grata notícia de que ele resolveu se render a papai. Foi exatamente isso. Papai, ele me dizia o tempo todo o quanto ele ama esse filho dele, o quanto ele queria trazê-lo para si. Por quê? Porque ele andava nas trevas, literalmente. Ele estava se perdendo. Ele encontrou a luz quando ele chegou nesta confirmação. Quem não tem fé em si mesmo não consegue viver. Ele era uma pessoa que procrastinava e se sabotava o tempo todo. Foi tentando curar a autossabotagem que ele chegou à conclusão de que quem não tem fé em papai não consegue ser feliz. Não consegue. Desculpa. Se você quiser dar cabeçada para todo lugar, se você quiser seguir vários caminhos que tem por aí, várias religiões, fica à vontade. Você tem o direito de escolher, direito nato, de escolher e de experimentar. Você sempre vai chegar na mesma conclusão. Se você não tiver fé em papai, você não consegue ser feliz. E eu não estou aqui falando de religião.
Eu não estou aqui falando de filosofias humanas. Eu estou aqui falando de um fato, porque papai não é religião, não é filosofia, não é esoterismo, não é algo holístico. Papai é a vida que pulsa dentro de você. Dei uma pausadinha porque teve uma pequena interrupção que parece que continua ainda. Tá muito difícil ultimamente de eu conseguir gravar os vídeos, de continuar escrevendo meu livro, de seguir com meus trabalhos de artesanato. Tudo faz parte da adaptação, né? Eu vou ter que refazer toda a minha rotina. Foi um custo criar minha rotina. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Por que, estimada, isso acontece? Há uma lição que eu não aprendi, né? Quando tudo se repete, alguma coisa não foi aprendida. Eu achei que tinha criado a rotina adequada para os meus dias. Pelo visto, não, né? Vou ter que refazer ela toda de novo. Então, eu não sei porque que eu lembrei de uma música que eu ouvi no Rei Leão, que não tem nada a ver agora, né? Mas... Ai, desculpa. Há um mundo bem melhor, todo feito pra você. Você não consegue ser feliz sem ter fé no papai. Condicionar as pessoas a entender, a compreender fé em Deus como algo religioso. A fé é a manifestação de um dos 9 carismas. Provavelmente todas as pessoas do planeta já manifestaram em algum momento da vida, pelo menos, a fé. Não é o dom menos importante, muito pelo contrário. É o primeiro que as pessoas despertam, porque a partir da fé é que os outros se manifestam. A partir da fé, tudo se manifesta, tudo acontece, né? Mas você também tem que ter fé em si mesmo. Não se esqueçam que vocês são co-criadores. Por quê? Porque vocês são filhos de papai, o Criador. A centelha divina habita em vocês. A centelha de papai pulsa dentro de vocês. É preciso ter fé em si. Fé no seu potencial. Fé na sua capacidade. Fé na sua vida. Porque a vida é papai. E você precisa ter fé em papai para ser feliz. Não é confuso. Quando parece que é confuso, você está tentando desaprender, desconstruir aquela falsa ideia que te condicionaram a ter de papai. Papai é a vida. Vamos ver outra mensagem?
Nossa, faz tempo que eu não vejo essa palavra. Entraves da natureza. Entraves. A vaidade da natureza é o maior entrave para encontrarmos a simplicidade do espírito. O que é entrave? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu posso ver aqui no dicionário. Sim, a Shimada, desde criança, ela tem mania de consultar o dicionário. Enquanto uns consultam a Bíblia, eu sempre consultei o dicionário, inclusive a etimologia das palavras. É importante estudar a origem das palavras, se você é um buscador. Precisa. Impedimento é como um obstáculo, né? Então, vamos substituir entrave por obstáculo. Obstáculo da natureza. A vaidade da natureza é o maior obstáculo para encontrarmos a simplicidade do espírito. A natureza aqui não é Gaia, tá? A nossa natureza. A natureza humana. A natureza Gaia, ela não é vaidosa, ela é caprichosa. Vaidosa não. Ela não é exibicionista. Ela produz o melhor. É diferente, né? Um ser que é de fato vaidoso é o ser humano. Então, a vaidade da natureza humana é o maior obstáculo para encontrarmos a simplicidade do espírito, sabendo-se que a simplicidade é um dos frutos do espírito ou estados do espírito. É contraditório, né? Uma pessoa vaidosa ser simples. E olha que eu já vi pessoas muito vaidosas se autoafirmando simples. Vocês já viram em algum vídeo meu eu dizendo que eu detesto autoafirmação? A autoafirmação, você tem que ter muita paciência com a autoafirmação. Por quê? Toda vez que uma pessoa está se autoafirmando, ela está se contradizendo explicitamente. Porque a autoafirmação não é autovalorização, não é autorreconhecimento. Ela só afirma algo que ela quer ser. Ela quer que os outros vejam nela, mas ela não é. E como você sabe que não é? Todas as atitudes e comportamentos da pessoa desmentem ela. Dessa forma. Na física se diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Por exemplo, pela física, se há luz, não tem escuridão. Se tem escuridão, não tem luz, né? Se tem vaidade, não tem simplicidade. Isto aqui seria como se fosse um exemplo de todos os frutos da carne que são entraves, obstáculos para encontrarmos os frutos do Espírito. Se vocês forem lá na aba playlist,
Além de vocês encontrarem os 10 passos da jornada de autoconhecimento, vocês vão ver também sobre os 9 carismas. Eu não sei se eu coloquei já os frutos da carne e os frutos do espírito, mas se eu não coloquei, eu vou colocar. Mas tá pertinho aqui na barra de rolagem, os frutos da carne e os frutos do espírito. Faz parte da jornada de autoconhecimento. Faz parte do mergulho para dentro, atravessando as nossas camadas. Superficialmente, todos os frutos da carne estão presentes. A parte instintiva de nós, o animal bípede, buscando o tempo todo a sua satisfação imediata, ele também, além de praticar os frutos da carne, ele desenvolve determinados estados, como a vaidade. A vaidade não é algo bom. E eu não estou falando do cuidado que a pessoa que tem autoestima tem por si mesma. A vaidade por si só é algo negativo quando ela é um extremo. Ela vai além daquilo que é determinado normal. Você gostar de se produzir, de se cuidar, tem uma relação direta com a sua autoestima, com o seu autorreconhecimento, com a sua autovalorização, com a sua autoaceitação. Quando passa de certo limite, é vaidade. Quando é vaidade? Quando você faz tudo isso, não é por amor próprio, é porque você está buscando validação externa. Vamos ver a confirmação? Eu não sei para vocês, para mim tá fazendo sentido, porque eu não sei se vocês sabem, as mensagens da semana servem para minha semana também, né? A confirmação é verdadeira purificação. A verdadeira purificação é feita por nossa pureza original. A mensagem da semana está pedindo para continuar a fazer constantemente os mergulhos internos, atravessar os próprios véus, as próprias camadas, porque desde a primeira mensagem é isso que estamos fazendo. Estamos saindo das trevas e indo para a luz. Estamos, com isso, tendo fé em nós mesmos e em Papai para sermos felizes, para termos plenitude de vida. E aí nós temos que observar os frutos da carne e os frutos do Espírito, porque para nos purificarmos. Purificação não é ser santo, não é santificação não, tá? Este corpo nos corrompe. Principalmente se ele for dominante. Se nós, a essência, dominarmos sobre o animal, a coisa muda de figura. E a verdadeira purificação é feita por nossa pureza original. Ai, Shimanda, mas a gente não é puro. De novo no mergulho, a nossa pureza original está depois que atravessamos os frutos da carne,
os frutos do Espírito, os estados do Espírito. Desculpa. Os estados de Espírito, eles são tipo uma benevolência da essência fluindo. É quando a essência, ela alcança a dominância sobre o animal. Quando ela flui de dentro para fora, o espírito se contagia e aí gera os frutos do espírito. Se o animal for dominante, será de fora para dentro. O espírito, ele estará contaminado dos frutos da carne. Tem esse vídeo aqui no canal, hein? A essência, ela é pura. É por isso que Shimada fica falando, retorne à inocência, o seu estado original. Por isso que Shimada fala, lembrem-se quem vocês são. A essência é pura. É por isso que ela carrega a centelha divina e o fragmento de Sofia. A parte feminina, a parte masculina de papai, que está dividido dentro de nós, porque por nossa causa. Lembra aí. A essência, ela é tão pura que é dela que emana os 9 carismas. O que são os 9 carismas? Shimada, de novo. As manifestações de papai através de você. Se você não dominar sobre o teu animal, papai não se manifesta através de você, entendeu? Papai está pedindo para vocês recapitularem as lições anteriores. Lembrando que papai não se interessa por visualizações, curtidas, inscrições, essas coisas. Ele se interessa pela essência de vocês. Vocês são filhos dele. Ele quer que vocês aprendam. Tudo isso aqui já foi dito no canal. São lições que devem ser revistas, reouvidas, né? Porque aqui neste canal eu peço para que vocês não fiquem assistindo o conteúdo, tá? Aqui tudo o que está publicado é para ouvir, como se fosse uma rádio. Ouve enquanto você está fazendo suas coisinhas. Ouve enquanto você está fazendo qualquer coisa. Mas não fica parado olhando para o celular assistindo, por favor. Perca de tempo. A gente aprende ouvindo. Então, ouça. Nossa, que estranho, né? A sequência aqui, tanto de mensagem quanto confirmação, é a mesma sequência que esses vídeos estão. Esses temas. Quando vocês chegarem lá, tá pertinho desse vídeo aqui. Vocês vão na barra de rolagem ou talvez dê tempo de eu colocar na playlist rapidinho. Se vocês encontrarem os 9 carismas, vocês vão notar que pertinho deles, antes dele, está falando dos frutos da carne e dos frutos do espírito. Antes dele está falando, não. Depois dos 9 carismas está falando de fé e está tudo muito pertinho. E pertinho dele está falando da energia yin yang.
luz e sombra, a integração, a individuação. Recapitular as lições que estão nos temas deste canal. Principalmente você que acabou de chegar e pensou: olha que diferente. Seja bem-vindo, bruxinho, bruxinha. Este canal não é só para mulheres, tá? Neste canal não tem gênero. Se você é homem, mulher, não sei. Para mim você é uma alma. Almas não tem gênero. Vocês entenderam a mensagem da semana? O que se repete não foi aprendido. Se papai está pedindo para que vocês voltem a vídeos anteriores e ouçam novamente, alguma coisa não foi aprendida. Isso quer dizer que, se vocês não aprenderem o que está nos vídeos anteriores, vocês não têm como entender os próximos. Percebe? Porque estranhamente, eu observei isso um tempo atrás. Os vídeos estão numa ordem onde um contribui para a compreensão do outro, entendeu? Então, se você chegou até aqui, mas não assistiu o 20º vídeo atrás, você vai ter algumas dificuldades de compreender o que vem daqui para frente. Então, quando você estiver ocupado, fazendo alguma coisa, almoçando, tomando café, caminhando na esteira, indo no supermercado, no trânsito, não sei. Quando você estiver ocupado, dá o play para você ouvir os vídeos, tá bom? Não precisa ficar olhando pro rosto da Shimada, porque a Shimada, principalmente ultimamente, ela tá meio abatidona, né? Luto, resfriado, gripe, sinusite, agora tosse. Shimada tá acabadona, né? Faz parte. O importante é que eu estou cuidando do meu bichinho. Não precisa olhar pra Shimada, ouve a Shimada, tá bom? Papai pediu pra mim repetir uma coisa aqui. Quem não tem fé em si mesmo não consegue viver. Você precisa ter mais fé em você mesmo. Você não tá conseguindo viver? Você não tá conseguindo superar? Você não tá conseguindo ir além? Tem alguma liçãozinha que você ainda não aprendeu? Sabe jogo de tabuleiro? Volte umas casas. Volte uns temas lá. Dá uma passadinha de olho nos temas. O tema vai te chamar. Se concentra, tá? Se concentra. Passa os olhos nos temas. O tema que você precisa aprender vai te chamar. Tá bom? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente semana. Vocês vão ter uma excelente semana, com ótimas reflexões, pelo visto. E nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, tá?
Beijos na alma.